Paz do Senhor, meus queridos. Estamos juntos hoje para gravar a nossa lição de número 3, do dia 16/10/2016. Vamos fazer esse comentário. O assunto desta lição da classe dos jovens é a adoração após a queda. Nós já analisamos a lição de número 1, que falou sobre o real significado da adoração e do louvor. O que realmente significa adoração? O que realmente significa louvor? A lição de número 2 tratou da obediência como adoração. E agora, lição 3, a adoração após a queda. O texto do dia está em Hebreus 11:4, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. A síntese nos diz: a adoração a Deus conduz-nos a uma vida de maior intimidade com o Senhor. Mas neste percurso, muitas vezes nos deparamos com um perigoso obstáculo, nosso coração mau e teimoso. Como o comentarista vai tratar da adoração após a queda, ele usa justamente o texto de Gênesis 4, versículos 1 a 8, que fala sobre Caim e Abel. Depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedecendo a ordem do Senhor, eles foram colocados fora ou para fora do jardim do Éden. Isso nós temos o registro no capítulo 3. E ao serem lançados para fora do jardim, o escritor sagrado imediatamente passa a narrar os primeiros acontecimentos na vida de Adão e de sua esposa. E é justamente o nascimento de Caim e mais tarde o nascimento de Abel. Em pouco espaço, em poucos versículos, ou seja, apenas 8, nós temos no capítulo 4 a descrição, a narrativa de como Abel e de como Caim, eles viviam. Diz lá que Caim foi lavrador da terra, ou seja, agricultor, e Abel foi pastor de ovelhas. Nesta narrativa nós encontramos também que tanto um quanto o outro trouxeram um sacrifício ou uma oferta a Deus. É interessante que mesmo após a queda, Adão e seus descendentes, eles tinham uma maneira de expressar gratidão a Deus. Nós não encontramos, desde o capítulo 2 do Gênesis, até o capítulo 4, que é o que nós estamos tratando hoje na lição, nós não encontramos ordem alguma de Deus com relação a ofertas, oferendas e sacrifícios. Deus não ordenou a Adão nenhum tipo de sacrifício. Pelo menos não temos o registro nas Escrituras. Por isso afirmamos que Deus não exigiu de Adão qualquer oferta. Todavia, como nós sabemos que oferta representa uma forma de agradecer a Deus, é compreensível que Adão tenha passado aos seus descendentes esse princípio de, já que
o Criador não os havia abandonado e a terra, ainda através do trabalho árduo, produzia o alimento, supria-lhes as necessidades, bem como o Criador permitia e consentia que seus animais procriassem, produzissem o alimento, o leite, enfim. Eles, sem dúvida, tinham como forma de gratidão a Deus o oferecer ofertas a Deus. Porque a narrativa de Gênesis 4, 1 a 8, é uma narrativa muito normal. Simplesmente o escritor diz que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Foi algo voluntário. E também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então o que aqueles rapazes fizeram parece ser algo que eles tinham o hábito de fazê-lo. Até aí, nada que seja anormal. Todavia, há uma expressão no verso 4 que ela é o fator determinante para que nós possamos aprender algo sobre a adoração após a queda. Diz lá no verso 4 que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E o verso 5 diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Essa observação do escritor sagrado faz toda a diferença, porque ao perceber e ao ver, embora também o texto não explique como Caim teve discernimento, como ele soube que Deus não atentou para a sua oferta, e como Abel soube que Deus atentou para a oferta dele, e como Caim também soube que Abel foi aceito em sua oferta e ele não, nós não temos uma explicação no texto sagrado. Mas alguma coisa ou alguns fatores serviram para mostrar, tanto a um quanto a outro, a atenção, a aceitação e a não aceitação por parte de Deus. E a reação de Abel não nos é apresentada, mas a de Caim sim. Ao perceber e ao ver e ao constatar que a sua oferta não foi aceita, diz que Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Essa expressão, descaiu-lhe o semblante, é algo que nós hoje podemos ter contato. Você conhece uma pessoa e você olha para ela e você sabe se ela está triste e se ela está alegre. Principalmente se você convive com esta pessoa. O semblante de Caim tornou-se fechado. Essa é a descrição que a Bíblia dá. Ele guardou em si uma amargura. Lá no livro de Hebreus está escrito que nós devemos tomar cuidado com a raiz de amargura dentro do nosso coração. Porque se a raiz de amargura ela prosperar, ela pode gerar muita coisa ruim. Parece que o princípio de Hebreus aconteceu com Caim. Ele teve, além dessa profunda decepção, dessa amargura, deixa-nos entender o texto que ele teve inveja de seu irmão. Inveja porque Deus atentou para a oferta de Abel e não para a dele.
É muito importante nós refletirmos, porque estamos falando de um ato onde duas pessoas que têm um certo conhecimento de Deus, conhecimento este passado por seus pais, e entendendo que Deus, como ser criador, o que cuida de suas criaturas, mesmo elas estando em desobediência, que era o caso aqui, e até hoje, Deus ainda cuida do ser humano, mesmo aqueles que não o servem, não o amam, porque o próprio Jesus disse que o Pai é bom e o Pai permite que o seu sol ele brilhe sobre maus, sobre justos e injustos. Deus permite que a sua chuva caia sobre todos, sobre a lavoura de justos e injustos. Então, nessa bondade inerente de Deus, normal a Deus, aqueles jovens, eles aprenderam a buscar e agradecer ao Criador. E esse ato de agradecimento, através da oferta, era sim uma expressão de adoração e louvor a Deus. E é muito importante a gente observar que num ato que parece trazer apenas resultados positivos aparentemente, a verdade é que causou em Caim um sentimento de inveja. Despertou nele uma ira e profunda tristeza. E não ficou apenas nisso. Caim teve no seu coração um passo ainda mais tenebroso. Ele arquitetou, planejou e executou a morte de seu irmão. O verso 5 diz que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Foi algo planejado e a traição, ele mata seu irmão Abel. Como que um momento de louvor ou um momento de adoração pode desencadear sentimentos tão negativos como amargura, inveja, ódio, sentimento de rejeição? Como após um tempo de adoração e como um momento de adoração pôde desencadear um homicídio, um assassinato? Essa é uma pergunta que fica. Será que o que o mundo já passou por causa da religião, da adoração a deuses e até mesmo ao Deus verdadeiro, não é uma história, uma sucessão de fatos que a gente conhece através da história, de mortes, guerras, inimizades e outras coisas ruins. É notório, nós sabemos, que em nome de Deus já se empreenderam sangrentas batalhas. Pessoas que supostamente adoravam a Deus não hesitavam em tomar e pegar das espadas, das armas, para tirar a vida de outros adoradores, por uma série de fatores e circunstâncias. Através de Caim, a gente observa claramente
que o simples fato de buscar a divindade, de aproximar-se da divindade de alguma maneira, não torna essa pessoa boa. Não faz dessa pessoa alguém que ama o próximo. A história de Caim mostra isso, e a história da religião na face da terra também mostra isso. Olhando por Caim. Por que será? Algumas respostas a própria Bíblia dá. E uma delas está no próprio texto de Gênesis 4, versículos 1 a 8. Quando diz claramente que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Observe a sequência. Primeiro Deus atentou para Abel, depois para a oferta dele. No caso de Caim, no verso 5 diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Alguém pode dizer que aqui quer dizer a mesma coisa, mas não é à toa que a sequência coloca primeiro a pessoa, depois a oferta. Diz que primeiro Deus atentou para a pessoa, para o adorador, e não para a oferta. Então Deus primeiro, ele olhou para a pessoa. E ao olhar para Abel, o que Deus encontrou? E ao olhar para Caim, o que foi que Deus encontrou? O ato de adorar a Deus, o ato de agradecer a Deus, que foi o ato feito tanto por um quanto por outro, não mudou quem eles eram. Não mudou. Eles foram sendo o que de fato já eram. É isso que mostra o texto. E quando diz que Deus atentou primeiro para Abel, primeiro para Caim, é evidente que o texto sagrado quer mostrar para nós que Deus, o Deus verdadeiro, quando alguém se aproxima para adorá-lo, Deus não se restringe ao momento do culto em si, senão que ele olha para a vida do adorador. Ou seja, Deus olha para o homem como um todo, Deus não olha para um fragmento da vida do homem. Porque todos nós, na nossa vida, nós somos um todo. Nós não podemos fragmentar a nossa vida. É claro que nós, durante o nosso dia, nós somos trabalhadores, nós somos estudantes, somos filhos, pais, somos irmãos. Temos as diversas atividades que formam o nosso todo. E nesse todo, nós temos o nosso momento, por exemplo, de oração, nós temos o nosso momento de devoção, nós temos os dias que nós vamos na igreja, nós vamos cultuar, aprender na casa de Deus. E é interessante observar que quando nós chegamos no momento do culto, na nossa devoção particular em casa, ou na nossa devoção na igreja, no nosso momento de oração em casa, ou no momento do nosso culto na casa de Deus, Deus não olha aquele fragmento. Não é como um quebra-cabeça com várias peças espalhadas, e Deus olha para aquele pedaço. Não, Deus olha para nós, Deus olha para o homem como um todo. A sua vida como um todo. E nessa vida como um todo, Deus considera tudo isso para poder receber o ato da adoração. Não o ato em si. Porque não havia, evidentemente, problema algum com a oferta de Caim. O problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Uma vez que não existia determinação nenhuma com relação à oferta
ou ao que fosse ofertado. Não havia norma nenhuma até então de que Deus só aceitava oferta que tivesse derramamento de sangue e que Deus não aceitava oferta de vegetais. Não é esse o caso. Porque mais tarde, quando foi dada a lei, Deus mostra, através do livro da Torá, principalmente no livro de Levíticos, que Deus aceitava ofertas de manjares, que não eram ofertas de sangue. Então a questão não era a oferta de Caim, mas era Caim. Quando diz em Hebreus 11:4 que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, ou em outra tradução diz mais excelente sacrifício do que Caim, não está dizendo que o elemento da oferta fosse melhor, mas está dizendo que o coração do ofertante era melhor, que resultou numa oferta aceitável. Esse maior, esse mais excelente, quer dizer que foi porque Deus aceitou. Não foi que Deus rejeitou os cereais, o fruto da terra de Caim. Não tinha nada a ver com o fruto da terra, tinha a ver com Caim. Esse era o grande problema de Caim. Então, primeiro Deus olha para o ofertante e vê a sua vida como um todo. E nós devemos entender isso para não nos enganarmos, imaginando que nós podemos viver uma vida de desamor, uma vida que não considera o próximo, uma vida de alguém que não consegue viver de forma solidária, mas é egoísta, é arrogante. O ego domina o seu coração, às vezes até sentimentos perversos. E nós não podemos imaginar que, tendo um coração mau, nós vamos nos aproximar de Deus e cumprir certos rituais de adoração, e Deus vai ignorar todo o demais e aceitar aquele pedaço que nós estamos dando para Ele. Na verdade, Deus não aceita. Deus só aceita se for tudo. Jesus disse, se você chegar no altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, depois oferece a tua oferta. Para mostrar para nós que nós temos que ter uma vida como um todo para adorar a Deus. O que a Bíblia fala de Abel? A Bíblia fala que Abel era justo. Embora o relato de Gênesis 4 deixe transparecer, outros textos da Bíblia esclarecem algumas coisas com relação a esses dois jovens. Assim como eu estou dizendo que Deus primeiro atenta para o ofertante, para só depois aceitar a oferta, como era a vida de Abel? A vida de Abel era a vida de um homem justo. Em Mateus 23:35, Jesus disse e chamou Abel de o justo. O justo. O próprio Jesus falou que Abel era justo. Claro que justo no contexto e no princípio aplicado para aqueles dias. Assim como a Bíblia também fala no livro de Gênesis que Noé era justo. Então Abel era o justo. Deus olhava para Abel e via nele um homem que buscava uma vida correta e justa. Claro que nós não podemos compreender perfeitamente isso naquele contexto onde as coisas estavam começando. Mas nós podemos ver claramente, como se fosse um raio-x do coração de Abel e do coração de Caim, que a Bíblia nos dá, e o coração de Caim não apresentava essa qualidade, o de Abel apresentava aos olhos de Deus, porque foi Jesus que falou que Abel era justo. Ou seja, Deus tem que olhar para o ofertante e ver o que está dentro do coração do ofertante, assim como ele viu no coração de Abel.
Não era apenas algo externo, exterior, mas era algo interno, profundo, de dentro do seu coração. E é interessante, né? Porque com a morte de Abel, parece que deu-se início à grande pergunta que atravessa séculos e que até hoje a gente faz. Por que sofre o justo? Veja que no início da história da humanidade, o justo morre. E o injusto permanece vivo. E toda a história sagrada, toda a Bíblia, continua tratando desse assunto. Quantos santos de Deus não levantaram essa questão? Por que, Senhor, o justo sofre e o ímpio parece que prospera? Olha aí, já no início da história da humanidade acontece isso. Temos um livro todo na Bíblia tratando da questão por que sofre o justo, que é o livro de Jó. O Salmo 73, a dúvida de Asaf, por que o ímpio prospera e o justo sofre? E por aí vai, por aí vai. Quantos mártires da igreja, o próprio Filho de Deus, o justo por excelência, sofreu. Sofrimento parece acompanhar a história do justo, e isso já fica marcado no início das Escrituras, na história de Abel. Mas uma das coisas muito importantes quando a gente analisa essa pergunta, por que sofre o justo, uma coisa que a Bíblia deixa muito claro para todos nós, e isso a gente vê, é o final das coisas. Porque no final de tudo, o justo vai triunfar. Mas alguém pode dizer, mas Abel não triunfou porque morreu. Mas quando nós falamos de triunfar com Deus, nós não estamos dizendo que a morte é um fracasso. A morte não é um fracasso. Para quem serve a Deus, a morte é um triunfo. Assim como Deus disse para Adão, se você comer dessa árvore, do bem e do mal, você vai morrer. Foi a punição pelo pecado. Mas é muito interessante que, para quem crê em Deus, para quem se aproxima de Deus com coração sincero, mesmo sendo pecadores, porque Abel era um homem que tinha em si também o pecado, porque era descendente de Adão e Eva. Mas ele propôs do coração se aproximar de Deus. E Deus fez uma análise dele e mostrou para nós e deixa para nós, dizendo que Deus o aceitou. Então, se Deus o aceitou, é porque aquele homem tinha um coração sincero perante Deus. Ora, tendo um coração sincero perante Deus, Jesus o chamou de justo. E mesmo o justo morrendo, Deus disse, o sangue dele clama para mim. E entendendo à luz das Sagradas Escrituras que o homem não é um ser apenas material, mas é um ser espiritual, e entendendo que a alma do homem, ela é imortal, nós sabemos que ao matar Abel, Caim não extinguiu-lhe a vida completamente. Caim pôs fim à sua existência, à existência terrena de Abel. Mas é evidente que a alma de Abel, ao espírito de Abel, o ataque de Caim não pôs fim. Então a morte para Abel não foi um fracasso, não foi o fim, não foi a derrota. A morte foi, na verdade, uma coroação, porque ele foi a alma que inaugurou, primeiramente, o reduto dos justos, que gozariam, após a morte, as delícias de Deus. Claro que a Bíblia não entra muito em detalhes, mas olhando a história sagrada por um todo, a gente vai entender que o justo sofre aqui, embora existam momentos que Deus o faça refrigerar aqui também. Mas mesmo que ele sofra aqui, o resultado final da história sagrada mostra que tudo vai acabar bem para o justo. E para o ímpio, se ele não se arrepender, não vai acabar bem. E o acabar aqui não é aqui na terra, é do outro lado da morte, do outro lado da vida. Em 1 de João 3,12, diz que Caim era do maligno. E diz que ele matou Abel
porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Então ele era injusto e mau. Seu irmão era justo, de obras justas. Que obras eram essas? Não temos as explicações na Bíblia. Não está explicado. Mas ele praticava o que era justo, o que era correto. No seu contexto, no seu mundo da época, que a gente não tem muita explicação na Bíblia. Isso mostra para nós que ser justo é dentro do contexto que nós vivemos. Você pode e deve ser justo dentro do contexto que você vive, no nosso ambiente, no nosso mundo, no nosso tempo. Hebreus 11:4 diz que ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, testemunho da parte de Deus. Abel creu, era um homem de fé. Era um homem de fé. Então veja, na vida daquele adorador Abel, existia justiça, existia obras justas, existia fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé se coaduna com uma vida justa, uma vida correta. O apóstolo Judas, o escritor São Judas, ele na sua pequena carta ele fala dos falsos mestres. Ele diz lá no verso 11, acerca dos falsos mestres, ele diz que a condenação desses já está determinada, dos falsos mestres. E ele diz, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Pelo caminho de Caim. Note que ao querer exemplificar o fracasso, a condenação e o que paira sobre os falsos mestres, o escritor sagrado retorna a um personagem bíblico lá do Gênesis, Caim. E ele fala do caminho de Caim. O mesmo caminho de Caim entraram também os falsos mestres. Que caminho de Caim é esse? É o caminho do desamor. É o caminho do ódio. É o caminho da ira. É o caminho da falta de fé. É o caminho onde não existe amor ao próximo. Os falsos mestres, eles entraram pelo caminho de Caim. Caminho que resultou no quê? Resultou na morte. Caim produziu morte. Os falsos mestres produzem morte nas pessoas também. Porque eles não adoram a Deus de verdade, como Caim não adorou a Deus de verdade, porque a sua vida não condizia com o ato que ele estava fazendo, com a atitude que ele estava tendo. E Deus não pode aceitar esse tipo de coisa. Deus não é algo que eu manipulo através de minhas ofertas. Porque antes da oferta, Deus quer um coração puro. A gente vê isso na história de Israel. Quantas vezes Deus alertou o povo de Israel dizendo, eu não quero sacrifício, sangue de animais. Eu quero que vocês me obedeçam. Ouçam a minha voz e me obedeçam. Aquela revelação que Caim e Abel tinham dado por seus pais com relação a Deus, já era luz para que eles entendessem como deveriam viver e se aproximar de Deus. Mas na luz que eles tinham, cada um reagiu de uma forma. Nós hoje temos uma luz que brilha muito mais, uma luz muito perfeita da revelação de Deus. Porque para nós, toda a revelação já está esclarecida através de Jesus e através de toda a Bíblia em nossas mãos. Portanto, nós temos muita luz. Vivamos diante disso tudo. Vivamos com essa luz que recebemos para que entendamos que adorar pode ser uma parte de nossa vida, mas não está desassociado de todo o nosso viver. Adoração não é um momento que eu tiro no dia para dizer vou adorar. Adoração é um estilo de vida que nós praticamos em todos os momentos de nossa vida, para que Deus possa nos aceitar diante dele, como aceitou Abel. Então, a adoração após a queda nos deixam lições extraordinárias e que culmina com o fato de que Deus recompensa. Sim, Deus recompensa todo ato de justiça e todo ato de injustiça. Toda adoração verdadeira
e toda adoração que não é verdadeira terá os seus resultados. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos sempre, no Espírito e através de Jesus, oferecer a Deus aquilo que a Bíblia diz, sacrifícios agradáveis, que é o testemunho dos lábios que confessam o nome do Senhor. Deus abençoe.